Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho em Foco. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Moldando a História através da Oração e do Jejum, do nosso irmão Derek Prince. A leitura do capítulo 4, que será feita hoje, tem como tema Orando pelo Nosso Governo. Antes de iniciar a leitura desse material, eu gostaria de te pedir que se inscreva no nosso canal. Se te auxiliar, deixe um comentário e também deixe o seu like, porque fazendo isso, você aumenta o alcance do nosso canal e mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Então vamos dar início à nossa leitura e que Deus nos abençoe. Cristo é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Apocalipse 17, versículo 14. Ele é o governante dos governantes e o governador sobre os governadores da terra. A sua autoridade sobre todos os governos da terra está disponível em seu nome para a igreja, a assembleia do seu povo crente. Como Moisés estendia a sua vara da parte de Deus sobre o Egito, assim a igreja, através das suas orações, estende a autoridade de Cristo sobre as nações e os seus governantes. Um bom governo é da vontade de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo o instrui na correta administração e ordem da igreja local, a qual ele chama de Casa de Deus. Paulo também dá orientações para o ministério de oração da igreja, dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Antes de tudo, Paulo pede por súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Se fôssemos escolher um termo para cobrir todas as 4 atividades, seria a oração. A primeira obrigação dos cristãos que estão juntos em comunhão é a oração. Também é a sua atividade primária dirigida para o exterior. No segundo versículo, Paulo diz que a oração deve ser oferecida por todos os homens. Isso está de acordo com a profecia de Isaías 56, versículo 7, onde Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus está preocupado com todos os homens e todos os povos. Ele espera que o seu povo compartilhe as suas preocupações. Compare isso com a estreita, egoísta oração de muitos cristãos professos. Alguém ofereceu a seguinte paródia da oração comum dos membros da igreja, que diz: Deus me abençoe, minha esposa, meu filho e a sua esposa. Nós 4, ninguém mais. Amém. Depois de todos os homens, o primeiro tópico específico para orar é reis e por todos os que exercem autoridade. Em países como os Estados Unidos, que não tem monarquia, a palavra reis não se aplica. De qualquer jeito, quer exista uma monarquia, quer não, a frase por todos os que exercem autoridade indica todos que são responsáveis por governar uma nação. Isso pode ser resumido na única palavra: governo. Dessa maneira, o primeiro tópico específico de oração ordenado por Deus para o seu povo, junto em comunhão, é o governo. Por uma extensa experiência, estou convencido que a grande maioria de cristãos professos nunca dá qualquer consideração séria a esse tópico nas suas orações. Eles não só não oram
antes de tudo pelo governo, raramente oram por ele. Eles oram regularmente por grupos como os doentes, os presos, pregadores, missionários, evangelistas, os descrentes, qualquer outra coisa. Menos o grupo que Deus coloca primeiro, que é o governo. Não é exagero dizer que muitos que reivindicam serem cristãos, comprometidos, nunca oram seriamente pelo governo da sua nação, pelo menos uma vez por semana. Quando oramos pelo governo, que petição específica somos exortados a fazer? No segundo versículo, Paulo responde: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Será que o tipo de governo ao que estamos sujeitos afeta a maneira em que vivemos? Claro que sim. Portanto, se desejamos uma boa maneira de viver, tanto a lógica como o interesse próprio indica que devemos orar pelo nosso governo. Esse entendimento veio a mim de uma nova maneira quando eu me inscrevi para ter a cidadania dos Estados Unidos. Como todos os que se inscrevem, exigiram que eu estudasse em linhas gerais os princípios básicos e os propósitos da Constituição americana. Enquanto meditava nisso, perguntei a mim mesmo: qual foi o verdadeiro objetivo daqueles que originalmente elaboraram a Constituição? Eu concluí que o seu objetivo poderia ser resumido com completa precisão nas palavras de Paulo: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Os autores da Constituição tinham como objetivo um Estado no qual cada cidadão fosse livre para tentar alcançar os seus próprios e legítimos interesses, sem interferência de outros cidadãos ou do governo, mas com a proteção do governo e dos seus funcionários. Julgando pela língua que eles, na maioria, se não todos, daqueles que esboçaram a Constituição usavam, eles viam que esse Estado somente era algo possível debaixo da proteção e do favor soberano do Deus Todo-Poderoso. Os cidadãos cristãos dos Estados Unidos deveriam, para sempre, ser gratos que o alvará básico da sua nação concorda tão exatamente com os propósitos e princípios de um governo ordenado pelas Escrituras. Continuando em 1 Timóteo, Paulo diz no versículo 3 do capítulo 2 o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O pronome isso se refere ao tópico do versículo 2, o qual nós resumimos como bom governo. Se nós substituirmos o pronome isso pela frase o qual ele se refere, chegamos à seguinte declaração: um bom governo é bom e agradável perante Deus. Ainda mais simples, um bom governo é a vontade de Deus. Aqui está uma declaração com as consequências mais abrangentes. Cremos verdadeiramente nisso? Julgando pelas palavras e ações de muitos cristãos, eles têm pouca ou nenhuma expectativa de um bom governo. Eles estão mais ou menos conformados ao fato de que o governo será ineficiente, desperdicioso, arbitrário, corrupto e injusto. Da minha parte, eu tenho estudado muito e cuidadosamente essa pergunta à luz da lógica e das Escrituras, e cheguei a uma profunda convicção em relação à vontade de Deus nessa área. É a vontade de Deus um bom governo. Por que Deus deseja um bom governo? Avançando para o versículo 4, descobrimos que Paulo declara a razão porque um bom governo é a vontade de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja tão intensamente a salvação de todos os homens que ele fez o possível pelo supremo sacrifício da história.
a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Através da fé na expiação de Cristo, a salvação tornou-se disponível a todos os homens. Entretanto, para o homem ser salvo, ele primeiro precisa chegar ao conhecimento da verdade em relação à expiação de Cristo. Isso só é possível se o Evangelho for pregado para ele. Paulo apresenta esse assunto muito claramente em Romanos, no capítulo 10, versículos 13 ao 14, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A não ser que o Evangelho seja pregado para ele, o homem não pode beneficiar da sua salvação, comprada para ele pela expiação de Cristo. Nós podemos resumir a lógica disso de uma forma muito simples. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Para isso, é necessário que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade vem somente através da pregação do Evangelho. Portanto, Deus deseja que o Evangelho seja pregado a todos os homens. Resta somente que tracemos a conexão entre um bom governo e a pregação do Evangelho. Podemos fazer isso fazendo uma simples pergunta: que tipo de governo torna mais fácil pregar o Evangelho? Um bom governo ou um mau governo? Para obter uma resposta a essa pergunta, podemos rapidamente contrastar os efeitos de um governo bom e de um mau, no que diz respeito à pregação do Evangelho. De um lado, um governo bom mantém a lei e a ordem, mantém a comunicação aberta, preserva a liberdade civil, protege a liberdade de expressão e liberdade de reunião. É digno de citar que quase todos esses pontos são especificamente cobertos pela Constituição dos Estados Unidos. Em poucas palavras, um bom governo, sem envolver-se em controvérsia religiosa, provê um clima no qual o Evangelho pode ser pregado efetivamente. Por outro lado, o mau governo permite o quebrar da lei e da ordem, permite condições inseguras de viagem e comunicações pobres e impõe restrições injustas e arbitrárias. Em todos esses sentidos, mesmo em níveis diferentes, o mau governo dificulta a pregação eficaz da verdade. Na pior hipótese, o mau governo ou restringe ou elimina totalmente o direito universal de todos os homens de crer e de expressar sua fé em adoração e proclamação públicas. Em menor ou maior grau, vemos essas condições hoje em países debaixo de um governo comunista. Portanto, a nossa conclusão é que um bom governo facilita a pregação do Evangelho, enquanto um mau governo a dificulta. Por essa razão, um bom governo é a vontade de Deus. Estamos agora em condições de apresentar o ensinamento de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 ao 4, numa série de passos lógicos e simples. Primeiro, o primeiro ministério e atividade dirigido para o exterior dos crentes que se juntam em comunhão regularmente é orar. Segundo, o primeiro tópico específico de oração é o governo. Terceiro, devemos orar por um bom governo. Quarto, Deus deseja que todos os homens ouçam a pregação da verdade do Evangelho. Quinto, um bom governo facilita a pregação do Evangelho, enquanto um mau governo a dificulta. Sexto, portanto, um bom governo é a vontade de Deus. Orando com conhecimento da vontade de Deus. A última frase do resumo acima tem as consequências mais abrangentes para as nossas orações. Em toda oração eficiente, a questão decisiva é o conhecimento da vontade de Deus.
Se soubermos que o que estamos orando está de acordo com a vontade de Deus, então teremos fé para reivindicar. Mas se não estivermos seguros da vontade de Deus, as nossas orações serão vacilantes e ineficientes. Em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 7, Tiago nos adverte que tais orações com dúvidas não receberão resposta, dizendo: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por outro lado, João descreve a confiança que vem pela certeza da vontade de Deus, dizendo: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João, capítulo 5, versículos 14 ao 15. O ensinamento de João nessa passagem gira em torno do conhecimento da vontade de Deus. Desde que saibamos que estamos orando em pleno acordo com a vontade de Deus, nós podemos saber que temos o que pedimos. O uso da forma presente, que temos, não necessariamente indica uma manifestação imediata daquilo pelo qual oramos, mas indica sim uma certeza imediata que aquilo já foi concedido a nós por Deus. Portanto, a quantidade de tempo que leva para a sua completa manifestação não consegue afetar a confiança inicial. Isso está de acordo com o ensinamento de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Receber vem no exato momento da oração. Depois disso, a verdadeira manifestação daquilo que recebemos segue no tempo apropriado. Com essa explicação preliminar, agora é possível aplicar a 1 João capítulo 5, versículos 14 ao 15, o mesmo tipo de análise lógica que já aplicamos a 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 ao 4. O ensinamento de João nesses versículos pode ser resumido assim. Primeiro, se soubermos que estamos orando por qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Ele nos ouve. Segundo, se soubermos que Deus nos ouve, sabemos que temos aquilo pelo qual oramos. Isso não necessariamente indica uma realização imediata. Para compreender completamente o que podemos conquistar orando pelo nosso governo, precisamos associar o ensinamento de João com o de Paulo, e o resultado será o seguinte: se orarmos por qualquer coisa, sabendo que está de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que isso nos é concedido. Um bom governo está de acordo com a vontade de Deus. Se soubermos disso e orarmos por um bom governo, temos a certeza que um bom governo nos é concedido. Por que então a maioria dos cristãos não tem a garantia de um bom governo? Só pode haver duas razões. Ou eles não oram nunca por um bom governo, ou eles oram por um bom governo, mas sem o conhecimento que é da vontade de Deus. Essas conclusões tiradas das Escrituras têm sido confirmadas por minhas observações pessoais. A grande maioria dos cristãos nunca ora seriamente por um bom governo. Dos poucos que oram por um bom governo, dificilmente alguém o faz com a convicção bíblica que verdadeiramente é da vontade de Deus. Qualquer uma dessas observações aplicada a qualquer situação levará à mesma conclusão. Deus tornou possível aos cristãos, por suas orações, garantir um bom governo. Cristãos que falham em exercitar essa autoridade dada por Deus são gravemente culpados, tanto a Deus como aos seus países. Tendo crescido na Grã-Bretanha,
eu fico constantemente chocado pela maneira como os americanos normalmente falam sobre os seus ministros governamentais. Eu não conheço nenhuma nação europeia, tanto fora como dentro da cortina de ferro, onde as pessoas se permitam falar sobre os seus governantes com o desrespeito ou cinismo que regularmente se escuta na América. A ironia disso é que numa democracia eletiva, aqueles que continuamente criticam os seus governantes estão, na verdade, criticando eles mesmos, uma vez que está dentro do seu poder, pelo processo da eleição, mudar esses governantes e substituí-los por outros. E aqui nós encerramos, meus irmãos. No próximo áudio, irei compartilhar o capítulo 5, né, que é uma continuidade desse tema. Então vamos continuar orando, né, pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, orando com convicção, pedindo a Deus um bom governo, para que a palavra de Deus seja pregada, para que possamos ter uma vida em paz. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Espero que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham gostado. Quem quiser esse material, é só me mandar uma mensagem que eu envio, tá bom? Para cada um de vocês que me pedirem. Um forte abraço, meus irmãos. Que Deus os abençoe.